Se tem uma certeza que a gente tem nessa vida, é de que tudo vai mudar. Mas a gente não gosta de lidar com mudanças, não é mesmo? Afinal de contas, quando tudo muda, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, se as coisas vão dar certo, se as coisas vão dar errado, e tem várias pessoas que entram em verdadeiro sofrimento mediante a mudança. Eu sou Sabrina Amaral, do canal LD 4x4, e hoje eu vou compartilhar com você algumas técnicas importantes para ajudar você a lidar de maneira mais tranquila com os processos de mudança. Vamos lá? Mudar é preciso. A velocidade com que as coisas estão mudando hoje em dia pode assustar muitas pessoas. Por que isso acontece? Por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade de lidar com mudanças, algumas pessoas mais do que outras? Vou compartilhar minha tela com vocês agora para a gente começar a entender isso um pouquinho melhor. Flexibilidade cognitiva. Nome meio complicado, mas o conceito dele é bem simples. Basicamente, nós falamos de uma capacidade que a nossa cachola, o nosso cérebro tem para ser mais flexível e se adaptar mais rapidamente às situações de mudança, sendo mais tolerantes a erros, quando aquelas coisas não saem bem conforme o planejado. E essa é uma habilidade de você considerar, inclusive, novas ideias, de você aceitar pensamentos que são diferentes do seu, outras formas de ver uma mesma situação, valorizando a opinião das outras pessoas. Para se adaptar bem às mudanças, é muito importante que a gente tenha um bom nível de flexibilidade cognitiva. E o que impede uma pessoa de ter um bom nível de flexibilidade cognitiva? O princípio da organização cerebral é muito simples. Aquilo que a gente gosta, a gente entende que é bom, que o nosso cérebro interpreta como algo que é valoroso e significativo para a gente, ele se aproxima. A gente fica todo motivado, engajado, querendo abraçar tudo aquilo que é positivo e nos agrega. Contudo, aquilo que parece meio ameaçador, que eu não gosto muito, é uma tendência automática do meu cérebro se afastar. E eu fico desmotivado, procrastino e faço todas aquelas coisas que eu não gosto e que me dificultam adaptar à mudança. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro vê a mudança como um grande predador, como se fosse esse tubarão que está aí na tela. E quando você está em situação de ameaça, a área mais primitiva, o seu instinto de sobrevivência do cérebro é o que desperta. Então você tem menos insights, há uma tendência a generalizar tudo que você vê para você poder tomar decisões mais rápido, uma redução do seu campo de visão, você aumenta a função motora, existe um nível de ansiedade ali, taquicardia, você fica com a respiração mais curtinha, mais ofegante e vem um viés de pessimismo, parece que tudo vai dar errado. Isso é um mecanismo de evolução da espécie humana. Afinal de contas, quando os nossos ancestrais lá das cavernas, eles saíam para apreciar o dia, quem ficava perdendo tempo olhando a borboletinha ia ser comido por um predador. Agora, se você ficava meio desconfiado quando viu um arbusto se mexendo, era certeza de que você poderia reagir de maneira mais fácil e mais rápida, fugindo daquilo. Então, o nosso cérebro, ele desenvolveu dessa forma, ele evoluiu dessa forma, e a gente tem uma tendência a ter um viés negativo para as coisas. E nós temos uma curva da mudança. Ela acontece num processo muito previsível, mas nem por isso mais fácil de lidar. A primeira etapa do processo de mudança é a do choque. Então, eu recebo a notícia e aquilo me impacta. Sabe quando dá um pan, uma tela azul? É por aí. Então, eu fico num estado de uma reação ou de não reação, de não saber o que fazer. Desdobrando disso, vem a fase da negação. Eu não quero fazer isso, eu acho que essas coisas não funcionam para mim, não é por aí, e você não quer aceitar o que está acontecendo. Depois da fase da negação vem a fase da raiva. Você fica muito frustrado, muito angustiado, ansioso, ou ainda você é tomado por culpa em relação a algum acontecimento, dependendo do contexto em que a situação aconteceu. Depois da raiva e da culpa, começa a cair um pouco o nosso nível de energia. Tá vendo que esse primeiro quadrante aqui vertical, você tem o eixo vertical? Ele tá dizendo do nível de energia. Perceba que a energia vai caindo à medida que o tempo vai passando e eu entro no lugar de barganha. Ai, mas e se eu fizesse tal coisa? Não seria melhor assim? E se eu tivesse pensado aquilo outro? Eu deveria ter feito. E pode até vir pensamentos de autopunição.
E então você cai de vez. Vem aí a depressão, a confusão, a gente fica mexido, vitimizado, não consegue sair do lugar. E o tempo vai passando e as coisas vão se acomodando. Então você entra numa fase de aceitação. Então, por mais que você tenha ficado frustrado no início, negado, ficado com raiva, culpado, brigado, tem coisas que não tem como, a gente precisa começar a assimilar dentro da gente. E na fase de aceitação, a gente tem mais ação e resolução de problemas. Então, o pensamento vai desencadeando aquela parte menos primitiva e resistente do cérebro e mais inteligente, mais objetiva e mais racional para encontrar soluções. E nesse processo de mudança, o que eu penso, sinto e falo em cada uma dessas etapas? Na etapa do choque, vem frases do tipo assim: como é que foi que isso aconteceu, gente? O que eu perdi aqui? Alguém precisa fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer. São frases que são comuns nessa etapa. Na negação, você tem frases prontas do tipo: só uma fase, isso vai passar. Isso aí, não vou nem perder o meu tempo. Eu me recuso a aceitar esse tipo de coisa, eu não vou fazer. Na fase da raiva e da culpa, outros tipos de frase aparecem. Ah, tinha que ser o fulano mesmo para ter essas ideias de jirico. Nossa, eu não aguento mais essas iniciativas da empresa. E por que logo comigo? Que saco! Então você fica com muita raiva ou culpa, dependendo da situação. Na fase da barganha e da punição, você fica tentando negociar. Será que a gente pode estender esse prazo para eu poder entregar esse projeto? Isso é realmente relevante? Por que isso é importante? Por que eu tenho que fazer? Será que a minha área não pode ser uma exceção aqui, todo mundo fazer e eu não fazer? A gente vai tentando negociar isso internamente na empresa. Na depressão vem outras falas. Eu não me importo mais com esse tipo de coisa. Também, agora eu vou fazer só o que me pedem, dentro do meu quadrado. Não vou dar um passo a mais em relação a isso, porque não adianta eu ficar tentando insistir ou resistir. Na aceitação, existe uma tomada da consciência de existe luz no fim do túnel. Afinal, não é tão difícil assim. E se eu fosse começar, por onde eu começaria? Qual que é o primeiro passo? E o que nós, enquanto equipe, podemos fazer em relação a isso? E na última etapa, você tem aqui a ação e resolução de problemas. Então, você traz soluções prontas e debate essas ideias. Olha, essas daqui são as alternativas viáveis para a gente fazer acontecer. Cruzando esse dado e aquele dado, essa função, a gente pode endereçar o problema dessa forma. Então, já existe ali um destravamento em relação as coisas. Eu quero encerrar essa aula de hoje dizendo que as nossas emoções, elas são poderosas em determinar aquilo que a gente pensa, a forma que a gente age e a forma que a gente reage em cada um dos nossos momentos da vida. Então observe como que você está reagindo aos processos de mudança. Um beijo e até o próximo vídeo.